Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. E hoje nós estamos aqui com um amigo especial, Pastor Márcio, que é pastor junto comigo lá na Rasgando os Céus. Pastor Márcio, Pastora Mara, essa família abençoada. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Nós estamos começando esse Vivendo a Palavra e o objetivo dele é compartilhar a história, compartilhar a vida, contar aquilo que o Senhor tem feito através da palavra, através dos testemunhos, tudo que o Senhor tem mostrado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você, André, pelo convite. É sempre bom a gente estar junto dos amigos, né? Conversando um pouco, poder contar um pouco da história, compartilhar um pouco do nosso amor, né, a esse ministério. Realmente é muito bom estar aqui compartilhando com Vivendo a Palavra. Um projeto novo, né, que eu estou conhecendo hoje. Acabei de conhecer, mas assim, a gente tá disposto aí realmente a apoiar naquilo que for possível. A gente está disposto. Vamos lá. Amém. Eu também estou conhecendo. É novo para todo mundo. Eu também estou conhecendo. Conheci esses dias. A gente teve bastante tempo para se preparar. Bastante. Eu conheço um processo assim. Você viu? conhece, né? A gente está falando aqui em parábolas. Que Deus te abençoe. Eu quero já agradecer você que está nos assistindo, né? E fazer um convite. A minha rede social particular é André Maldonado Oficial. Existe a rede Vivendo a Palavra, que você pode entrar lá, curtir. Lá são postados os vídeos e depois repostados nas demais redes. Nós temos também o YouTube, onde você pode se inscrever. E o Pastor Márcio, que está aqui com a gente. Tem o Márcio Augusto, né? Márcio Augusto Oficial. Márcio Augusto _ oficial. Esse é o cara, oficial. Pastorzão, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá. Eu queria entender de onde vem o teu chamado pastoral, para você contar um pouquinho da sua vida, da sua infância, como que você apareceu, da onde que veio o mundo gospel, o mundo cristão na sua vida? André, é interessante, porque assim, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, né? Graças a Deus, meus pais são evangélicos, meu pai também é pastor, então assim, eu já venho de berço disso, né? Minha família inteira, a grande maioria, pelo menos 90% da minha família é evangélica, então o evangelho sempre fez parte da minha vida. Mas eu sempre falo que é interessante, porque quando o evangelho faz parte da sua vida, você tem algumas dificuldades de dizer, em que momento, então, que você aceitou, em que momento que você viu que era o seu chamado. E eu tive uma experiência bem interessante, porque hoje eu posso falar que é interessante, mas quando eu tive 18 anos, eu me desviei bonito mesmo, com força. Morava em São Paulo nessa época, não morava em Bauru. E conheci o mundo, cara. Conheci tudo aquilo que você possa imaginar de mundo, né? E fiquei 10 anos fora da igreja. E o meu processo de retorno para casa, o meu processo de reconciliação com o meu chamado, que eu já tinha desde pequeno, foi muito bacana e muito forte para mim. Então, assim, quando as pessoas me perguntam isso, eu digo que eu realmente nasci no berço cristão, no berço evangélico, mas tive um reencontro muito forte que marcou minha vida há 20 anos atrás. Então, assim, e aí vem a minha história. E aí, logo depois que eu voltei de cabeça, voltei no primeiro amor, comecei a estudar, sempre fui um apaixonado por leitura, então sempre li bastante coisa. E logo depois, na sequência, depois de um tempo, eu já fui consagrado a pastor num outro ministério, aqui já em Bauru, casado. E aí começou a vida, cara. E aí depois eu e a Mara, a gente começou a se dedicar em casais, especificamente por casais. Nesse meio tempo também, um pouco antes da pandemia, eu comecei a me especializar um pouco mais em pessoas, né? Então, fiz alguns processos de coaching, de PNL, usando e utilizando mesmo a parte comportamental, realmente. E hoje a gente está nessa pegada. Hoje a gente está lá na igreja junto, divide lá o altar. Eu cuido da parte de casais. Tenho também o meu trabalho secular, trabalho num outro segmento. Mas pessoas é minha paixão, sempre foi. Comportamento. Então, a gente está nesse processo aí já há algum tempo. Legal, pastor. E como que foi nessa caminhada sua, no momento que você saiu da igreja, como que você voltou para a igreja? Como que foi esse processo da volta? Porque é difícil. É difícil, cara. A volta é dolorido.
A volta é dolorido e, assim, você começa a adiar muito a volta porque você fica muito envergonhado, né? Porque você teve um processo antes, você conheceu muitas pessoas, mas uma coisa que eu sempre costumo falar, cara, é assim, ó, eu fiquei muito tempo fora, fiquei quase 10 anos fora, mas o Espírito Santo, eu digo que ele nunca saiu de mim. Eu quis sair da presença do Espírito Santo, mas ele não saía de mim. Então, aonde quer que eu estivesse fazendo, seja lá o que você imaginar, o Espírito Santo sempre me incomodava. Podia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Vinha alguma coisa que hoje eu tenho a plena consciência que era o Espírito Santo e que me deixava muito claro o seguinte: esse não é o seu lugar. Não é para isso que eu te criei. Em todos os momentos. Então, eu nunca posso te dizer que eu fiz alguma coisa inconsciente, saca? Você faz aquilo inconsciente. Não, cara, tudo que eu fiz de errado, eu fiz muito consciente. O Espírito Santo, em todo momento, ele me avisava. Você está indo por esse caminho, é um livre-arbítrio seu, mas você está indo num caminho totalmente contrário daquilo que eu criei para você. Então, foi muito consciente da minha parte. E o meu retorno, cara, foi muito dolorido. Foi muito dolorido porque foi um processo de libertação muito grande. E nesse processo eu contei muito com a participação 100% da Mara, que na época a gente estava namorando. Ela já era cristã também desde berço, desde muito pequena, e ela começou a me ajudar nesse processo de oração e esse meu processo de retorno. Foi muito difícil, eu estava muito envolvido, tinha muito amigo. Graças a Deus eu nunca me envolvi com drogas, com essas coisas, nunca fiz nada de errado. Mas assim, eu sempre me envolvi muito com o mundo, era muito conhecido. Então, para mim, largar o mundo e voltar para a igreja era mais que uma decisão, né? Era mudar totalmente o meu estilo de vida. Era praticamente morrer o Márcio que existia, que todo mundo conhecia, e eu apresentar para eles um novo Márcio. Então você sofre muito, hoje a gente chama de bullying, né? Então a gente tinha muito amigo e os amigos foram ficando pelo caminho porque você não era mais interessante, porque você acabava confrontando, você não bebia mais, você não pactuava mais das mesmas coisas. E assim, eu tive um reencontro muito forte com Deus mesmo, de me pegar de madrugada acordando, chorando, me libertando mesmo, sabe? Então foi um processo bem profundo, marcou muito a minha vida, e eu posso te dizer que assim, esse momento, se me perguntar quando você se converteu, eu vou falar, cara, essa foi minha conversão. Esse foi o ponto que eu virei a chave da minha vida. Legal. Eu trabalhei bastante tempo com jovem, pastor, e o que eu vejo é assim, o jovem que ele é criado dentro da igreja, que ele vem de berço cristão, normalmente ele não conhece o outro lado. Então, existem exceções, obviamente, que nunca conheceram e nunca vão conhecer, né? Que assim seja. Que assim seja. Né? Mas tem uma parcela grande que quer muito conhecer. Então, eu pego, quando eu trabalhava com jovens e com adolescentes, eu lembro de jovens que cresceram no berço com 12, 13, 14, 15 anos, aí eles querem conhecer o outro lado. E quando eles vão conhecer o outro lado não perdoa. O outro lado, quando te abraça, não solta mais. E é difícil você sair de lá, não é fácil. Realmente, os exemplos que eu vi de jovens que saíram e voltaram, foi porque tiveram um encontro com Deus. Porque às vezes você está dentro da igreja, mas você não teve um encontro com Deus. Você cresceu dentro da igreja. Então aquele foi o teu ambiente que o teu pai, a tua mãe te levou. Era um ambiente que você vivia, é verdade. Um costume, né? Aí de repente, cara, o cara ele se vê com uma proposta, uma faculdade, um ensino médio, aparecem as propostas. E isso é o que eu peço muito a Deus para que nos livre com os nossos filhos, porque que eles possam ter consciência e ter um encontro verdadeiro com Deus antes desse processo. Porque o que você falou é tudo, cara. O encontro que você teve com Deus mudou a sua vida. Mudou. E esse encontro, ele veio na sua volta. Na minha volta. Né? Na minha volta. E é interessante isso que você fala. E a partir desse momento, André, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira, sabe? Porque eu fui criado, a igreja que eu sempre frequentei a vida inteira e que a minha família sempre foi, até hoje é muito forte nela, é na igreja batista, na batista tradicional mesmo. Então, como que o mundo foi vendido para mim desde quando eu era de criancinha de escola dominical? Que o mundo é ruim, que as baladas são ruins,
que os amigos você não tem, que são todos falsos, é uma vida de miséria. Essa foi a concepção que foi colocada na minha cabeça desde pequeno. E aí tem esse momento que você sai debaixo, né, da cúpula, né, que a sua mãe e seu pai cria, e você vai começar a trabalhar, você vai começar a colocar a cara na vida, a conhecer o mundo que te pintaram como a coisa mais horrível do mundo. Só que quem administra o mundo é muito estratégico. É muito estratégico. Ou seja, ele faz com que a sua primeira interação com o mundo não seja uma experiência ruim. Então, assim, quando eu fui trabalhar e o mundo abriu as portas para mim, cara, eu tive momentos muito bons. Você vê que não é tudo aquilo que falava. Eu saía com a galera, o pessoal falava assim, nossa, a galera é ruim. Meu, a galera é gente boa, cara. Os caras me convidavam para sair todo dia. E se eu não tivesse grana, o cara pagava para mim. Cara, ia nos lugares bacanas, pessoas rindo, as pessoas divertidas, sabe? Bebia, pô, tá tudo bem. Eu chegava em casa, cara, mas cadê esse mundo? Cadê o mundo que pintaram? Cadê o mundo que pintaram para mim? Então, eu acho, André, que assim, a nossa grande missão como pai é contar a realidade pro filho, que é igual uma fatura de cartão de crédito, cara. Você dá um cartão de crédito de 100 mil para alguém, é a coisa mais linda do mundo você passar num lugar 10 pau e passar, aprovado, não é legal? Pô, passa, mas o que acontece daqui a 30 dias? A fatura chega. E a hora que a fatura chega, não tem conversa. Tem que pagar. E se não paga hoje, amanhã tem juros de 20% em cima. Então, o que acontece? Por que as pessoas se quebram financeiramente? Porque as pessoas não têm essa consciência. Pega um pedaço de plástico que você passa na maquininha e está tudo certo. É a mesma coisa da vida humana, cara. A hora que você vai para o mundo, que tem o primeiro choque, você fala, cara, que maravilha é isso, cara. Só que a conta chega, velho. E a conta chega pesada. E aí é como um cartão de crédito, você fica numa bola de neve, você não consegue sair. Então, isso, o que me deu também? Me deu também uma empatia muito grande quando você conversa com jovens, ou com pessoas mais velhas, que falam assim, cara, eu não consigo sair. E não consegue mesmo, André. Não consegue. Porque aquilo vira uma prisão para você. É só Deus, né, cara? É só Deus, cara. Eu me lembro, falando dessa história, eu me lembro da parábola do filho pródigo, né? Então, assim, até o pessoal que está nos assistindo, que esse podcast ele não é só para o meio cristão, né? Sim. Ele atinge toda a faixa. E você que está em casa assistindo, tem essa parábola do filho pródigo, se você não conhece, tem um menino que em certa oportunidade ele pega tudo que é dele e vai embora. É isso aí. E eu já fiz isso também quando menino. O pastor está falando que fez também. Só que chega uma hora que o Espírito Santo sempre lembra esse menino de onde ele veio, né? Isso aí. O Espírito Santo nunca deixou de lembrar ele. E aí ele se vê numa situação tão delicada que ele fala, pô, eu vou voltar. Porque na casa do meu pai eu tinha mais conforto, na casa do meu pai eu tinha mais cuidado. É isso aí. E aquela paz, né? Porque a alegria do mundo, ela é uma alegria momentânea. Ela vem e vai, e aí a sua cabeça começa a falar, poxa, cara, eu não devia estar aqui, né? É isso aí. Quantas vezes que eu estava dentro da igreja, eu saía com os amigos na faculdade e tal, e o Espírito Santo me incomodava. Eu falava, cara, aqui não é o seu lugar. Não é isso aí. Tipo, você vai tomar essa cerveja, aqui não é o seu lugar. É isso cara. aí. É isso aí. Então aí começa, cara, parece um negócio que fica um sino batendo na sua mente, assim, o tempo todo. E o filho pródigo, ele falou, pô, vou voltar. E quando ele volta, o pai, né? Porque às vezes a gente acha também que o pai não tá para nos receber. É isso aí. Ah, vou voltar, mas o pai não quer mais eu tô sujo. O pai não tá nem aí para isso. O pai abraça o filho porque é o amor de pai, né? É um amor incrível. E o amor de Deus para nossa vida é infinito. É infinito, cara. Vai além de tudo isso. Mas legal, pastor. Pastor, e na questão ministerial, você falou que teve um momento que você passou essa fase da sua vida, você voltou, teve um encontro, casou com a Mara. Que fase da sua vida entra a família? Porque você hoje é um pastor especializado em famílias. Você se especializou seu ministério nisso. Por que família? Por que você buscou isso? André, na verdade é assim, eu sempre digo, né, e você sabe muito bem disso, que não é você que escolhe o ministério que te escolhe, né? Se eu falar para você que eu escolhi família, eu vou estar mentindo, não fui eu que escolhi. Na verdade, a nossa decisão de entender o chamado de Deus para a nossa vida
para trabalhar com famílias, foi no momento, sem sombra de dúvida, o mais difícil da minha vida inteira. Que talvez eu vou viver mais sei lá quantos anos e talvez não viva um dia tão ruim quanto eu vivi. Que foi quando a gente perdeu o nosso filho. Na verdade, você sabe da história, a gente perdeu um filho e eu já era pastor quando eu perdi o filho. E a coisa mais doida é que assim, você começa a se perguntar muitas coisas, né? Você ora para muita gente ser curada, as pessoas são curadas, as pessoas te contam testemunho que foram curadas, e aí você se vê numa situação de o seu filho está numa situação entre a vida e a morte, se orar, e parece que Deus não está te escutando, e aí chega aquele dia fatídico que os médicos te ligam e falam assim, mãe, pai, Pedro Henrique foi embora. Nossa, forte, né, cara? Aí você se pergunta, cara, e aí? E esse meu chamado? E esse Deus que eu prego? E esse Deus que eu falo que é um Deus de cura? E aí eu fazia muitas perguntas afrontando Deus, André, já depois na volta. E um dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, eu não lembro qual foi, e ele passou pela mesma situação que eu passei. E ele, numa conversa com Deus, assim, de madrugada, chorando, se rasgando, ele perguntou para Deus, Deus, aonde que você estava que você deixou meu filho embora? E ele falou que, de uma forma muito clara, como a gente está falando aqui agora, o Espírito Santo falou para ele assim, eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu para salvar a sua vida. No mesmo lugar eu estava. As coisas acontecem na nossa vida, nada é por acaso. E nesse momento, quando eu recebi a pior notícia da minha vida, eu lembro até hoje, eu e a Mara fomos ao cemitério, todo o processo de velório, todo esse processo de enterro que marca a nossa vida para sempre. A hora que a gente colocou o pé para fora do cemitério, eu olhei para a cara dela, ela olhou para a minha, e a gente falou assim, tudo que a gente tinha que chorar, a gente já chorou. Tudo que a gente tinha que pedir, a gente já pediu. Então, a partir de agora, é uma nova fase na nossa vida, e a partir de agora, a gente vai tratar pessoas que talvez não entendam o grande significado da palavra família, e o quanto nós temos que nos mergulhar nisso. E foi aí que começou o nosso chamado. A partir desse momento, quando a gente se viu super fragilizado, a nossa família fragilizada, a gente foi convidado a abrir um culto de casais na Igreja Quadrangular, da pastora Vera. Um grande abraço se ela estiver assistindo a gente. A Mara sempre foi quadrangular. E ela nos convidou nesse momento para liderar uma reunião de casais. Isso aí há mais de 15 anos atrás. E a gente, a partir do momento que a gente começou a liderar esse grupo, meio que sem querer, querendo, as coisas foram tomando uma proporção muito grande na nossa vida com relação a esse ministério. E o ministério abraçou a gente, cara. A gente começou a ser envolvido nessas coisas. Aí depois a gente passou por um outro ministério que logo de cara também a gente já assumiu o Ministério de Casais. E a nossa vida hoje gira em torno disso, cara. Então, hoje a gente tem um ministério na igreja, e é muito interessante porque, você sabe, eu também atuo como coach, e um dos grandes desafios do coach é escolher um nicho que você vai trabalhar, e o relacionamento, que é o nicho que eu trabalho, ele também te chama. As pessoas enxergam você já dessa forma, entendeu? Então foi assim que o ministério entrou na minha vida. Na verdade, foi assim que eu entrei na vida do ministério. E o ministério me pegou e eu estou até hoje, sou apaixonado, cara, por vida, por casal, por relacionamento. Né? Não é, cara. Não é o chamado, literalmente. Não é. E o chamado, quando ele vem forte. Vem forte. Cara, mas isso é uma... Eu imagino, né, quem nunca passou por uma perca tão grande... Não tem ideia, a gente imagina a dor e a maturidade que você tem que ter, cara. É só Deus para André. É só Deus para te completar, né? É só Deus. E te dar essa autoridade mesmo para você falar, poxa, vamos daqui para frente, vamos viver algo novo. Sim. Que passou, cara, é só Deus. É só Deus mesmo. Porque é um momento muito, muito, com certeza, o mais marcante da sua vida. Sem dúvida nenhuma, para sempre vai ser, né? Para sempre. Mas aí Deus vem depois e foi depois que veio a Vi ou já tinha Vi? Aí, na verdade, assim, o processo do meu filho foi um processo bem marcante, porque ele ficou internado vários dias, a Mara ficou internada vários dias, então, assim, até hoje, você vê como é que marca, né? Eu vou na Unimed hoje...
põe o pé na Unimed, cara, você o cheiro já te traz uma lembrança doida. História, né? 1 ano depois a Mara engravidou, nós engravidamos depois. Exatamente na mesma semana que teve todo o problema com a Mara na gestação do Pedro Henrique, a Mara também teve o problema com a Vitória. A gestação da Mara não foi uma gestação normal. E é maluco, porque como a gente estava totalmente fragilizado com a morte ainda do nosso primeiro filho, quando a Mara engravidou, a gente não comemorou, cara. A gente não tem uma foto da Mara grávida da Vitória. A gente foi arrumar o quarto bem depois. Então, aquilo marcou na tua vida, né? E assim, hoje a gente se arrepende disso porque algumas coisas que acontecem na nossa vida trava você de uma forma que você não consegue aproveitar os outros momentos. Mas, enfim, isso é um papo para um outro podcast. Mas aí, o que acontece? Exatamente na mesma semana, a Mara teve as mesmas complicações da gestação. A gente teve que internar a Mara exatamente no mesmo quarto que a Mara ficou na gestação, exatamente no mesmo quarto. Quando a mulher falou quarto número 16, eu falei, não, cara, tem 300 quartos aqui na Unimed, não é possível que não tenha. Exatamente no mesmo quarto. Caramba. O parto da Vitória foi um parto mais complicado que o parto do Pedro Henrique. A Vitória nasceu muito pior do que o Pedro Henrique, mas muito pior mesmo. Tem algumas notas que eles dão. O Pedro Henrique nasceu com nota 6, a Vitória nasceu com nota 3. A Vitória nasceu morta. E, na verdade, é uma cena de filme, porque a bolsa da Mara, a placenta descolou, estava no rosto da Vitória. A Vitória estava já sem ar, já há algum tempo dentro da barriga da Mara. Quando o médico foi tirar a Vitória, na verdade, precisaria ter uma obstetra ali especializada em UTI, só que essa obstetra estava cuidando de um outro caso na UTI neonatal, então ia participar uma obstetra que não tinha habilidade com ressuscitação, porque era isso que ia precisar fazer. E aí esse obstetra que estava ali disponível falou assim, cara, é o que tem, vamos embora, o que tem para hoje, então vamos. Cara, a hora que o médico tirou a Vitória da barriga da Mara, essa médica que era especialista neonatal, ela deu um tapa na porta do quarto e entrou correndo, cheguei, tá comigo. O cara tirou, deu na cena de filme, deu na mão. Você tava assistindo o parto. Aí a mulher entrou, cheguei, tá comigo. Ela pegou a Vitória nasceu morta. E ela fez todo o procedimento para ressuscitar a Vitória. A Vitória ficou internada 45 dias. Todo dia eu falava para Deus, de novo não, cara. De novo não. A mesma UTI neonatal, na mesma incubadora, no mesmo lugar. E era maluco isso, André. Era maluco na minha vida. Então a gente ficou 45 dias. E aí fica fácil de entender porque o nome da Vitória é Vitória. E que vitória, né? Cara, então assim, foi essas emoções aí que circulou a nossa vida, cara. Que... Cara, a gente que se emociona que deve Pô, cara, e assim, eu até hoje falo isso, eu fico com um nozão na garganta quando eu vejo aquela mulherona lá que é a Vitória, cara. Eu quase entro dentro dela e tento abraçar, porque foi uma vitória muito grande, Andrezão. Porque, cara, a Vitória foi desconsiderada, assim, pra vida há muito tempo, cara. Muito tempo. E hoje ela tá aí 100% sem sequela. Você vê, né? Deus deu tudo igual no mesmo lugar, no mesmo lugar, quarto, para mostrar que ele é Deus. Né? Ele é Deus, cara. Ele é Deus. É o que você falou, a obstetra especializada em ressuscitação não estava lá. Mas, cara, o grande obstetra tava lá. O cara tava que lá. é especialista. Então, tudo é vontade de Deus, tudo né, é cara? vontade Quando a gente de Deus. entende que tudo que a gente vive é porque Deus permite. É propósito de Deus. É um negócio impressionante, cara. Propósito Impressionante. de Deus. É uma história... Vitória. Dá pra escrever um livro, né? Dá pra escrever um livro. Tinha que escrever. Eu vou escrever, E não podia ser outro nome. Não, de forma alguma. Vitória mesmo. Porque foi uma vitória de todos os lados, cara. Vitória de todos os lados. E você tem 2 filhos, você sabe do que eu tô falando. Quando a gente saiu com a Vitória no colo da Unimed, cara, era como se a gente tivesse com um troféu na mão, saca? Eu imagino. Assim, cara. Você sabe que a gente passou por algo assim, bem mais simples, né? Mas passamos também. Mais simples, mas dolorido também, né? Mexeu com o filho não é simples, eu falo simples no segmento porque não houve, não nasceu, né? Depois da Sofia, a Vanessa engravidou. E aí, cara, acho que ela tava de 2 meses, 1 mês e meio, alguma coisa assim, 2 meses.
E aquela expectativa, né? Já ganhando roupinha, já ganhando, as pessoas começam a falar, aquilo divulga para todo mundo. Aí, de repente, ela teve um aborto. Aí você fala, cara, eu cheguei em casa um dia, aí a gente correu pro hospital, chegou lá, o médico falou, realmente ela abortou. E ela chorou muito ali, porque é uma perca, né, cara? Demais, cara. Uma perca de uma vida que você tava gerando, demais, né? Demais. E cara, a gente passou por isso assim de uma forma, eu falo simples porque não houve vida, né? Foi um período rápido, né? Não que não houve vida, havia uma vida, mas uma vida que ainda não tinha sido gerada, né? Sim. E, cara, foi muito difícil. Então, eu imagino mesmo, quando Andrezão. a pessoa passa por isso, eu até ia te perguntar qual é o momento marcante. Esse, com certeza, esse é o momento marcante. É o momento marcante. Esse é o momento marcante da minha vida, com certeza, aí vem a Vi. Aí vem a Vi. Depois de um bom tempo, vem a Manu. Veio a Manu também. A Manu veio também, cara. E você acompanha a nossa vida, né, Andrezão? Sim. A gente é amiga acima de tudo. E é muito doido, porque a gente sempre quis ter 2 filhos. E assim que a Vitória nasceu, a gente entrou na fila de adoção. A gente foi e entrou na fila. Nós ficamos 8 anos na fila de adoção. 8 anos. E a gente estava super bem, em todos os sentidos, financeiramente, inclusive. Uma fase muito boa, a gente estava numa fase legal, a gente queria realmente um outro filho, estava tudo bem. E aí vem a pandemia. A pandemia, você sabe que a gente trabalha com turismo, você sabe que a gente passou, o turismo acabou, fechou, não tinha mais nada. A gente teve uma redução de 75% da nossa receita, de um dia para o outro, assim como muita gente. Passamos por uma situação bem difícil e, nesse momento, o telefone toca do orfanato falando que a nossa vez chegou. Nossa. André, a gente ficou 8 anos orando por um filho, cara. Oh, Deus, prepara uma criancinha de adoção, tal, tão bacana a gente adotar, numa época boa. Nós vamos levar para vários lugares, vamos dar uma vida boa para essa criança, que não sei o quê. Nada, né? É um processo bem delicado, esse negócio de adoção, burocrático, demora mesmo. E aí, cara, exatamente no meio da pandemia, no pior momento financeiro da nossa vida inteira, que a gente estava ali contando moeda para comprar pão, essa era a nossa realidade, toca o telefone, e eu ali totalmente preocupado com conta, que não sei o que, toca o telefone, oi, é o Márcio que tá falando? É o Márcio. Ó, tô falando para você que finalmente chegou a sua vez. Falei, vez do quê? Do que você tá falando? A mulher falou assim, não, você não é marido da... tipo assim, da telecena. Será que eu fiz algum jogo? Será que a Mara jogou na telecena e chegou a nossa vez? Ela falou assim, chegou a vez do quê? Não, quem que tá falando? É fulana de tal, nós somos aqui do fórum, tal. E chegou o seu presente. Falei, presente? Eu falei, presente? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com a minha esposa e a gente vai ligar pra você, estamos na pandemia, você sabe aí no meu histórico eu trabalho com turismo, bababá. Aí liguei pra Mara, falei, Mara, os caras ligaram pra gente, cara, disse que tem uma filha lá pra nós. Aí eu falei assim, cara, impossível, tal, não sei o quê. Aí ela chegou em casa, a gente conversou, falou, Márcia, mas é uma menininha, tal, não sei o quê. Aí a gente pensa. Vocês não tinham conhecido ainda ela? Não, nem vi. Eu falei, não, nem vou ver. Só sabia que era uma menina. Aí pega, não pega, fica, não fica, tem que dar resposta. Aí a gente orou, né, obviamente. E aí Deus falou, vocês pediram uma filha para quê? Para vocês cuidarem ou para eu cuidar? Eita. Se sou eu que vou cuidar, você está olhando para o seu saldo bancário? Eu sou Deus ou não sou Deus na sua vida? Ah, cara, foi uma burdoada gigante. Aí a gente pegou. Assim, com muito medo, André, com muito medo. Você sabe quanto custa um filho, cara? Oh. E, André, diante de Deus, eu falo isso para você. A gente ligou para alguns amigos próximos, para Pripe, Digo, você também ficou sabendo, Pastorzão. A gente, por conta da pandemia, o processo ele foi encurtado em semanas. A gente recebeu essa ligação numa terça-feira. Na quarta-feira da outra semana, a gente estava pegando a Manu com uma sacolinha do Confiança na mão, com uma mamadeira e um parzinho de chinelo. Foi o jeito que a gente pegou a Manu. Era tudo que a gente tinha. Cara, agora que eu saí de lá,
a gente começou a receber um monte de ligação. A Vanessa mesmo abençoou a gente com muita coisa. Pri, o Diga abençoou a gente com muita... Cara, todo mundo é ligando. Ó, eu tenho um carrinho. Ó, eu tenho um bebê conforto. Ó, eu tenho umas fraldas aqui que eu não estou usando. Ó, eu tenho leite. André, até hoje, a Manu fazem 2 anos que está conosco. A gente tem roupa da quando a gente ganhou ainda. A gente não gastou com nada. Nada. Deus cuidou de tudo. Aí hoje a gente olha para aquela menininha lá, cara, você fala assim, se eu não tivesse pego, cara. Se eu não tivesse pego. Ali já era plano de Deus, quando ela nasceu, ela já tinha destino, né? E, cara, a adoção é um negócio muito lindo, né? Muito lindo, cara, muito lindo. Inclusive, deixo aqui um incentivo para quem tem vontade de adotar, adota, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tinha muito medo, sabe, André? Eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu já tinha uma filha. E eu tinha medo que em algum momento eu ia olhar para esse meu filho adotivo e ia, de repente, fazer alguma diferença. Sim. Mas, André... Não tem, né? Imagina, cara. E é incrível até porque você vê que a Manu, cara, ela é vocês, cara. É impressionante. Ninguém fala que ela é Não, ninguém não. fala. Ninguém Se fala. vocês não contar pra ninguém, Ninguém fala. nunca ninguém vai saber. Ninguém É fala. um negócio que você Ela é a nossa cara. Cara, é impressionante. Ela é a nossa cara, é verdade. Desde pequenininha. bebezinha, Ela cara, é muito parecida impressionante. com a gente. E tá ligeira, bichinha. Tá ligeira, né? A bichinha Ela tá... vai ser dupla com o Theo pra quebrar tudo ali, né? Ela e o Theo estão acabando com a igreja. O pastor tá tendo que reformar o Tá departamento repensando infantil. a ser infantil. Tá pensando em pensando. fazer umas grades assim, né? Pastorzão, compra a grade. É melhor comprar, viu? Essa gente galerinha tá ajuda. vindo forte. Rapaz. Pastor, aí depois de tudo isso, você trabalhando com família, provavelmente em algum momento ali, você teve alguma situação que marcou você atendendo casais, trabalhando com família. Você tem um exemplo, lógico sem citar nome, até por uma questão ética, mas um exemplo de uma história envolvendo casal, família, que você fala, poxa, isso aqui foi impressionante. André, você sabe que, cara, são várias histórias, mas você sabe o que me impressiona mais? É assim, é que você vê uma dualidade, você vê o mundo pregando que casamento é uma instituição falida, você vê pessoas muito volúveis aí no mundo, qualquer tipo de discussão as pessoas estão separando. Assim, o divórcio hoje ficou uma coisa muito banalizada, tipo, não gostei que você fez isso, eu vou me separar, volto para casa da minha mãe e acabou. Mas assim, aconteceram isso 2 vezes no nosso ministério e eu digo que foi assim, coisas que marcaram muito na nossa vida. Casais que estavam, cara, separados no papel. Numa situação extremamente complicada, sabe? Briga por conta de bens, a casa é minha, o carro vai ficar com quem? Entra numa situação muito desconfortável, né? E a gente participou de todo esse processo da separação. Participamos do casamento, participamos dos problemas no casamento, participamos do divórcio e tudo o que ocorreu em volta daquilo. E o que mais marca a nossa vida, o que mais dá certeza que a gente assim, precisa cada vez mais trabalhar com isso, é que você participa de um casamento, e eu tive a oportunidade de casar 2 vezes o mesmo casal. Porque esse casal, a gente começou a acompanhar, e eles começaram a enxergar que, cara, era uma besteira danada, exatamente o que acontece com o filho pródigo. Ele sai da casa do pai achando que não tem mais nada para ele, sai para o mundo, que rebenta a cara no mundo, vê que, por mais que a casa dele tivesse problemas, o mundo é muito pior, e ele fala assim, vou voltar para casa. E os dois reconheceram que o casamento, apesar de todas as dificuldades que eles passaram, o casamento era a melhor situação. Era o lugar onde eles estavam mais bem protegidos de todo o resto. E a gente acompanhou esse processo do começo ao fim, do primeiro casamento, à separação, ao segundo casamento. Então, eu casei 2 vezes o mesmo casal. Olha. Exatamente o mesmo casal. Eu falei para ele, cara, você está casando 2 vezes com a mesma mulher. E chega. E chega, né? Chega. Então, cara, o que eu estou falando com isso? É que não existe jogo perdido, André.
falando de casamento, falando de relacionamento. Eu não sei quem está vendo, aonde vai chegar esse vídeo, essa palavra que a gente está falando, mas eu não sei qual o momento do teu relacionamento que você está vivendo. O que eu posso dizer é quando Deus está na parada, não tem jogo perdido. É verdade. Não tem situação irreversível. Irreversível é uma coisa que para Deus não tem no dicionário. Não tem apito final. Não tem apito final. Então, assim, às vezes as pessoas chegam, né, pra gente, e você sabe, você também atende, independente de ser casal ou não, mas você atende vidas, né? Sim, sim. E as pessoas, quando procuram a gente, André, as pessoas, normalmente, eles vêm já com cadáver, já, né? Já morreu. Você tem que olhar ali para aquele corpo na mesa e definir do que morreu, porque as pessoas já não se olham mais, as pessoas vão te procurar quando o problema já está na tampa, já está na última instância. E as pessoas elas vão postergando as decisões. E eu sempre digo que quando Deus está na parada, não tem ponto final, cara. A gente tem que acreditar aí pro fundo. E a mesma coisa, o exemplo que você deu do filho pródigo. A gente lê na Bíblia, né, os versículos um atrás do outro, e talvez a gente possa imaginar que um dia ele dormiu, acordou e falou: vou voltar para casa do meu pai. Mas você imagina quanto tempo que ele ficou postergando, falando: será que eu volto? Será que eu não volto, cara? Com certeza. E se eu voltar, será que vai me receber bem? E se eu voltar, será que o meu irmão que ficou lá vai me arrebentar no pau porque eu deixei meu pai na mão? E a vergonha, E a vergonha de voltar falando que deu errado, que deu ruim, que eu torrei tudo que ele me deu. Cara, quanto tempo aquele filho pródigo ficou na rua postergando para voltar arrependido? E muitas pessoas hoje estão postergando para procurar ajuda e postergando para procurar de novo os braços do pai. O que eu digo que, assim, Deus ele não se decepciona com a gente, porque ele conhece a gente desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Então a gente tem que perder esse medo, essa vergonha e refazer esses vínculos, sabe, cara? O quanto antes. Então isso marca muito meu ministério. Já aconteceram 2 vezes isso comigo, de casar 2 vezes o mesmo casal. Isso marca. Cara, e família é a base de tudo. Tudo, né? cara. E assim, é normal e totalmente compreensível que o inimigo tente acabar com a família. Claro. É óbvio, né? Estratégico. É a base, né? Então, quando você ataca a base, você derruba o prédio. Derruba tudo. Né? Derruba tudo. Então, quando a gente começar a entender isso, a gente vai entender que de alguma... E eu percebo, pastor, atendendo... Eu atendo pouco o casal até porque nós temos um pastor de casais na igreja. Então, a maioria dos casais, até pela experiência natural, né, que a gente fale com o pastor de casal. Mas eu percebo, cara, os que eu atendo, que hoje as pessoas separam por muito pouco, cara. Por muito pouco. Lógico, existem problemas grandes também, mas a maioria das vezes são problemas pequenos. Problemas que é possível, uma simples conversa, chegar a um acordo. E as pessoas estão destruindo a família, cara. Parando com tudo, largando tudo. E o problema de um divórcio é que ele causa marcas fortes nos filhos, na família, na vida, para sempre, né, cara? O cara vai ficar com aquela marca. E nunca foi plano de Deus isso, né? Deus não quer nunca que a pessoa separe. Deus não quer nunca que a pessoa pare. André, você falou uma coisa assim muito forte, e nós, como pastores, como pais, a gente precisa ser estratégico em algumas coisas. Tudo que a gente está vivendo hoje, todo esse conceito deturpado de família e o jeito que a sociedade está se comportando, isso não começou agora. Isso é uma semente que vem sendo plantada desde a década de 50. Desde a década de 50, eu estou lendo um livro, e a gente até pode voltar para falar sobre esse livro, é muito bacana, chama de Meninos a Homens, chama o livro, e ele relata exatamente o momento que a sociedade começou a ser deturpada pelo fundador da revista masculina mais famosa que existe, que é Playboy. Esse cara lá nos Estados Unidos plantou a primeira semente para deturpar o conceito de família. Aí, a partir dele, veio um monte de coisa que hoje, 70 anos depois, a gente está colhendo os frutos. Então, hoje, o que você tem, André? E você trabalha com jovens. Você tem jovens que não foram preparados e não são preparados para o casamento, cara. Não são preparados para o casamento.
Então, hoje estava falando assim, os problemas que acontecem hoje são pequenos. Eu digo que 90% dos divórcios hoje são por problemas irrelevantes, cara. A gente tropeça na pedra pequenininha mesmo, exatamente. Né, cara? E é incrível quando você olha para as famílias e você vê, cara, outro dia eu atendi um casal e eles estavam brigando porque o marido ia na academia no horário que a mulher ia no Pilates. Tipo, cara, uns negócios assim, você fala, cara, só mudar o horário. Sabe, um negócio... Você só fala assim, pô, eu não vou então esse horário, você vai no outro. E os caras brigando, e você percebia que ia e voltava, falava, e voltava no mesmo assunto. Não, mas que ele não respeita o meu horário disso. É isso. O outro, mas você também não... Cara, mas que loucura. Tipo, e os caras querendo separar por uma coisa irrelevante, porque das coisas pequenas começa a nascer, né? Mas você sabe, André, que na verdade faz parte, né, da minha atividade aí com pessoas, eu estudo muito comportamento. E na verdade, da onde vem esse comportamento? Dos casais de hoje, que são os filhos da geração aqui passada. São filhos de pais que normalmente os dois já trabalhavam fora. Normalmente são filhos ou filhos únicos ou tem mais um irmão, e a vida dos pais basicamente girava em torno do filho, aonde você saía de qualquer compromisso para levar o filho em qualquer lugar, em qualquer hora. Você ia buscar teu filho em qualquer lugar, em qualquer hora. Você não dizia não para nenhum tipo de desejo do teu filho, porque você já tinha uma ausência de presença muito grande que você trabalhava. Então, quando seu filho te pedia alguma coisa material, você não tinha coragem de negar, porque você sabia que você estava devendo tempo, né? Então, você queria compensar de alguma forma. Então você cria o filho sem ensinar teu filho a ouvir a palavra não, a entender que o mundo não gira em torno dele. O grande erro dos pais, eu me coloco nisso, é a gente criar o filho numa redoma, o filho achando que o mundo inteiro gira em torno dele. O que isso causando, André? E você é empresário além de tudo. Os jovens profissionais hoje, como é que eles são? Ele aguenta uma conversa mais dura? Não. Ele conversa um feedback mais contundente? Ele aceita um não de um patrão? Não. O que ele fala? Não quero, me manda embora. Por quê? Porque ele nunca ouviu não. Às vezes ele nem fala me manda embora, ele já não vem trabalhar mais. Ele já não vem trabalhar mais e acabou. Por quê? Porque ele está acostumado e foi criado de uma forma onde o mundo girava em torno dele. Entendeu? Das vontades dele. Aí esse cara casa. O que vai acontecer no casamento? A mesma coisa, André. Vai embora. E a gente sabe, André, que o casamento ele é formado, pelo menos na maioria dos casos, por momentos de decisão. Sim. Por momentos difíceis. Tem que discutir, você paga essa conta, que você não paga essa conta. A responsabilidade tem que ter uma maturidade. Aí você pega dois seres que foram criados, onde o mundo girava em torno deles, vai para uma casa, onde o marido tem a pachorra de falar um não para uma mulher, onde a mulher tem a pachorra de falar um não pro cara, ele nunca ouviu um não na vida dele, a mãe dele nunca falou um não para ele. Como é que a minha mulher me fala não? E aí você pega casos de pessoas desse tipo assim, ele não quer me levar na academia, ou ela não quer fazer tal coisa, então tem que separar. Por quê? Porque é a formação, cara. Cara, pessoas não preparadas para ouvir um não. Não, né? Preparadas. Você sabe que até a gente estava junto no culto de casais sábado, e eu falei algo na ministração que eu comecei a pensar sobre isso. Falei, cara, a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para tirar uma carta, sim, a gente se prepara para fazer um curso, a gente se prepara para uma universidade. Mas a fase mais importante da nossa vida, e que a gente mais tempo vai ficar junto, a gente não se prepara. Não se prepara nada. Pouco se estuda sobre relacionamento, pouco se lê sobre relacionamento. Hoje, cara, casamento é uma das situações mais complicadas da vida, porque você pega duas pessoas totalmente diferentes, dentro do mesmo espaço, com ideias diferentes, com cabeça diferente e fazendo coisas iguais. Então, pessoas que... eu jantava 10 horas da noite, mas o outro janta 8 horas. Então, cara, não dá para jantar umas 10, outras 8. E se começar a ser assim nunca vai jantar juntos. Então, exemplos, né? Coisas simples da vida, né? Até se ter o exemplo. Falei, quando eu casei, para mim era normal jogar uma toalha na cama. Tava tudo certo. Era normal, eu jogava, minha mãe pegava, cara. Aí, de repente, comecei a jogar.
A Vanessa endoidou, entendeu? Ela falou assim, vou matar tá maluco? esse cara, É isso meu. aí, cara. É isso. E aí eu falei, não, peraí, eu não jogo mais. Né? Porque a nossa geração ainda, a gente parece que era um pouco mais preparado eu acho que pra a isso, né? a nossa geração acho que é a última nesse modelo. As próximas gerações agora estão vindo numa situação mais complicada. E além de tudo, cara, olha só que doido. Desde quando o mundo é mundo, você tem filhos mais preparados do que os pais. Olha só. Se você pegar a nossa geração e ver o nível de estudo que você tem, o nível de vida que você tem, é maior do que seu pai e da sua mãe. Sim. Você foi mais longe que seu pai e que a sua mãe. Sim. E é assim desde então. Os meus avós não sabiam nem ler nem escrever. Sim. Meu pai e a minha mãe já sabiam escrever, mas nunca tiveram empresas. Hoje eu sei ler e escrever, fiz faculdade que eles não fizeram, tenho empresa, e a mesma coisa com você. Essa próxima geração que está chegando é a primeira geração, desde quando o mundo é mundo, que eles vão ser menos desenvolvidos que os pais. Menos desenvolvidos que os pais. Então, o que acontece nisso, André? Acontece que o que a gente vai viver daqui para frente para pessoas que são conservadoras como nós, é muito ruim. Então, o que eu sou adepto e tenho dedicado algum tempo para estudar alguma coisa em relação a isso? É que a gente precisa começar a fazer um trabalho preventivo. É que hoje, na igreja, e até assim, não só na nossa igreja, mas em qualquer outro lugar, os trabalhos em famílias, eles são reativos, cara. Entendeu? Ele fica ali passivo, esperando o casal chegar até nele, já como eu falei para você, já com o câncer tomado conta do corpo inteiro, na UTI. Então, o que a gente precisa fazer e focar? Assim como, de novo, o dono desse mundo aqui, o rei desse mundo que a gente vive, que ele jaz no maligno, ele foi estratégico e plantou semente desde 1950. Então, assim, o que a gente tem que imaginar? Os nossos cultos de casais, os nossos encontros de casais, o nosso atendimento são tratamentos paliativos. Mas isso não resolve o problema. O problema vai ser resolvido, começar a ser resolvido, quando você começar a trabalhar na base e você começar a fazer trabalho preventivo. Investir em conhecimento. Investir em conhecimento. Cara, eu vejo que se prega-se e ensina-se muito pouco para o jovem e para o adolescente sobre família. Não ensina nada. E eu acho que isso é importantíssimo, a gente criar essa cultura e de verdade, dentro das escolas. Sim. Obviamente, aí a gente tem um problema político envolvendo isso, que se a gente entrar nessa esfera, nós fica até amanhã conversando. É verdade. Mas a escola deveria ensinar sobre família, sobre princípios da família. A escola deveria ensinar o filho a viver uma vida, né? Deveria ser matéria do MEC, né? Uma formação familiar, porque eu acho que isso, cara, você vai fazer ser humanos melhores. Assim, eu concordo e acho com você, só que eu acho que nós, fazendo uma meia-culpa comigo também, a gente perdeu esse time. Perdemos. O inimigo chegou primeiro. As escolas hoje, elas já estão todas enraizadas para fazer o processo totalmente contrário. Assim, a gente sabe o que acontece. Total, né? A gente sabe. Infelizmente, as faculdades, principalmente as faculdades, estão tomadas, cara. Estão tomadas. Hoje, por exemplo, o meu pai, né, minha mãe, o sonho de qualquer pai, na verdade, meu filho vai estudar numa escola pública, numa federal, numa USP. Cara, de boa. Você ficaria feliz hoje de mandar a Sofia para uma escola pública lá de Londrina? De jeito melhor nenhum. Faculdade do mundo. Cara, o que você vai ter depois quando sua filha sair de lá? Vai formar uma militante. Vai formar uma militante. A gente sabe que é isso, André. A gente sabe que o negócio já está enraizado. E essa molecada, presta atenção, você sabe disso também. Qual é a idade dos professores dos nossos filhos hoje? Qual é a idade? 25, 30 no máximo. Esses caras acabaram de sair aí de faculdade. De se formar, Unesp, exatamente. USP. Esses caras foram criados de que forma? É isso, cara. Não, cara, é só Deus pra guardar. Não, dá medo, não dá? Dá vontade de você pegar sua filha embaixo do braço e dar aula em casa. Dar aula em casa. Aí entra a igreja, né? Eu acho que uma vez o pastor Williams falou, né, que um líder da Al-Qaeda falou que ele não temeria nada, ele só temeria a igreja, né? Que ele falou que viu uma entrevista disso, isso me marcou. Foi uma frase que o pastor usou.
E eu acho que aí entra a igreja. A igreja, já que, pensando em escolas, faculdades, isso eu não diria que é impossível, mas é pouco provável que vá acontecer. Nessa geração é difícil. Nessa geração atual e politicamente como a gente vive. É complicado. Cara, seria a hora de a igreja tomar posicionar. uma parte e ter um posicionamento. Com certeza. De ensinar mesmo. Sem sombra pelo de menos dúvida. os que estão. Os que estão. Né? É isso aí. Não é fácil não, pastor. Pastor, nessa questão, a gente já está caminhando para o final. E eu já quero te agradecer, você que está em casa. Fazer um agradecimento especial aqui ao Brothers Podcast. Meu amigo Nenê, a galera aí do Brothers, o Hélio. Toda a galera, obrigado, viu? Vocês são bênção em nossa vida. Filho da Jandira. Filho da Jandira. Grande. Esses dois irmãos são bênção. Eu quero agradecer esse espaço que a gente faz o podcast. É do Brothers Podcast. E entra na rede social deles aí, curte eles. Os caras têm um podcast incrível, muito bom. E eu vou estar em agosto com a galera, hein? Em agosto eu vou estar contando a minha história de vida. Olha no que Brothers. legal, mano. Cara, vai ser muito legal. Vou estar aí com esses Show. irmãos queridos, que são amigos e temos muita história junto. Desde a Brasil para Cristo. Né? O Nenê ainda era jovem, né, Nenê? Éramos. Ainda tinha cabelo, né? Todos éramos, né? Nenê era uma figura. Mas benção demais. Pastor, ainda nessa questão que você foi para estudar e você hoje é coach. Sim. Na área emocional. Sim. Até você deu uma palestra ontem. Anteontem você teve uma live no seu... Sim. Foi anteontem, né? Foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Você teve uma live no seu Instagram. E o porquê que você buscou o coach, esse conhecimento, o que agregou, o que você diz assim, ó, isso foi importante para mim? André, é assim, ó, o que acontece? Dentro das igrejas, e você sabe disso, assim, eu, no começo... Achei que as coisas seriam separadas, sabe? Minha vida de pastor e minha vida de coach. Hoje, alguns anos depois, eu já vejo que é tudo uma coisa só, porque tudo envolve pessoas. Sim. E o que acontece? Quando você está falando de altar, quando você está dando um aconselhamento para a pessoa, um exemplo claro. Nós pregamos ali e você faz um apelo, as pessoas vão levantar a mão e aceitam a Jesus. A pessoa espiritualmente aceitou a Jesus naquele momento. Já fez um elo muito forte. Mas qual que é a grande dificuldade para o dia seguinte? As atitudes, a vida, o comportamento da pessoa. Sim. A pessoa precisa ter uma mudança de comportamento. E o comportamento passa por atitude. E isso, André... Não é que Deus não pode. Deus poderia colocar a mão na tua cabeça e fazer todos os seus comportamentos ruins saírem e só ficarem os comportamentos bons. Poderia fazer isso. Só que Deus não faz. Por quê? Porque a atitude tem que ser nossa. A atitude de parar de beber foi minha. A atitude de dizer não para os amigos que eu andava foi minha. A atitude de dizer que eu não quero mais praticar o que eu praticava foi minha. Claro, o Espírito Santo em mim. Mas eu tive que tomar a decisão. Entendeu? Então, aonde o coach agrega? O coach ele agrega justamente quando você começa a mapear e a ajudar as pessoas a mudarem o comportamento. As pessoas precisam entender que elas precisam seguir uma linha para mudar o comportamento delas, entendeu? Para elas pararem de fazerem coisas. Porque, na verdade, André, é assim, ó. Quando a gente começa a fazer dieta, porque você quer emagrecer. Sim. Mas quantas vezes a gente começa a fazer dieta e não vai até o final? Você para no meio do caminho. 90%. E aí, quando você para de fazer dieta, você perdeu a vontade de querer emagrecer? Não. Você simplesmente não aguentou o processo de fazer dieta, mas a vontade de emagrecer, ela não passou. Então, o que acontece? Eu aceitei a Jesus. Eu me desviei porque eu parei de acreditar em Jesus? Não. Pergunta para qualquer desviado. Você parou de acreditar em Jesus? Não, não parei de acreditar em Jesus, continuo acreditando nele. Você passou agora a duvidar da Bíblia? Não, continua acreditando na Bíblia. E por que você não vai mais na igreja? Cara, porque o processo é muito pesado para mim e eu desisti por conta disso. Então, as pessoas não desistem no meio do caminho porque elas param de acreditar. Elas decidem no meio do caminho porque o processo ela não consegue seguir. E o coach me ajudou e faz com que eu ajude as pessoas a continuarem, a entenderem como ela continua esse processo. Basicamente é isso. Eu falei na quarta-feira agora, estava falando sobre relacionamento.
sobre inteligência emocional. Como você pode transformar um relacionamento através de inteligência emocional. Como você consegue, com o comportamento, mudar a história de um relacionamento. Como você consegue fazer isso? Então, eu falei um pouco sobre isso. Semana que vem eu vou fazer uma outra live para falar sobre isso. Justamente porque a gente precisa ter esse nível de conhecimento e a gente lê tantas coisas, André. A gente perde tanto tempo em feed de Instagram que nos agrega em nada e a gente, como você falou, a gente deixa de estudar assuntos importantes, como família, ou deixa de ler ou participar de algum tipo de estudo que vai agregar conhecimento, que vai melhorar a minha forma de agir. Então, é nisso que o coaching me ajuda. É nisso que o coaching me ajuda e me ajuda também a ajudar outras pessoas. Você sabe que nessa questão que você falou do feed e tudo, cara, eu de um tempo para cá eu tomei uma decisão na minha vida de... Eu tenho curtido pessoas na minha página e descurtido outras, porque eu só tô curtindo gente que me atrai conhecimento. Que agrega coisa. Só que agrega. Porque é nítido que a gente fica uma parte do nosso dia na rede social. Muito. E é uma parte grande até. Se você entrar no histórico lá do Instagram, tem o tempo de horas que você passa vendo. Você fala, pô, não, eu não fico uma hora, mas pegar o dia todo você fica mais de uma hora. Mais de uma hora. E se você dedicasse 1 hora por dia de leitura na sua vida... Cara, você ia ler centenas de livros, talvez milhares de livros, exatamente. Você ia ser uma enciclopédia. Aí você perde vendo TikTok, vendo dancinha, vendo a vida dos outros e, cara, de verdade não agregou nada na sua vida. Zero. Então, assim, isso, acho que uma vez eu estava vendo um pronunciamento, acho que foi de Steve Jobs, ele falando alguma coisa nesse sentido do que você faz e do que você não faz. Isso aí. Você é o que você faz. É isso aí. Né? E você vai valer, que ele usa o termo valer, lá na frente aquilo que você não fez. Exatamente. Ou deixou de fazer. Exatamente. Cara, é um negócio muito louco. Porque você olha e fala assim, cara, eu deixei de ver isso, eu ganhei isso. Isso é comportamento. Eu vi isso. Né? Isso é comportamento. Então, cara, é fantástico. E eu tenho vontade até de fazer um curso de coaching. Bora, em algum momento, vamos junto. Tenho vontade de fazer, porque eu acho que realmente é algo que... É que no momento eu tô com tanta coisa que eu tô fazendo. O duro é arrumar agenda, né? Que eu preciso fazer. Eu preciso cuidar de algumas coisas, né? E com prioridades. Mas no tempo certo eu vou fazer, viu, pastor? Porque eu vejo que realmente é importante. Estudar, cara, principalmente estudar o ser humano, o negócio... Cara. É tudo. Sabe por quê, André? Assim, família envolve pessoas. Sim. Seu emprego envolve pessoas. Tudo, né? A igreja envolve pessoas. As amizades envolvem pessoas. Tudo. Se você não conhecer de pessoas, cara, a sua chance de não ser pleno em áreas da sua vida importante é grande. É grande. Então, pessoas é a base de tudo. Né? Pessoas se relacionam com pessoas. Então, quando você começa a estudar comportamento, quando você começa a estudar o comportamento das pessoas, isso faz com que você entenda muito as pessoas com que você se relaciona. E muitos casamentos hoje acabam justamente porque as pessoas não se conhecem. Aliás, a pessoa não conhece nem ela mesma, quanto mais conhecer o outro. E as pessoas vão para uma aventura, entram numa viagem longa, como um negócio chamado casamento, e como você falou, as pessoas estão zero preparadas. É como você pegar um carro para ir para São Paulo junto com alguém e ninguém se preocupar de tem gasolina, o carro tá bom, chega, é confortável, não é adequado, não é adequado. Aí por isso que para no meio do caminho, não chega nem em São Manuel, o carro quebra. Cara, eu te falei, eu fui fazer um casamento, cheguei para fazer o casamento debaixo do pé de árvore, o cara me chama, pastor, eu não sei se eu quero casar, não. Olha isso. Uma noiva lá, cara. Falei, o quê? Você tá doido, filho. Hoje você vai casar. Cara, eu não sei. Falei, rapaz. Você é doido. Saber, ué. Você é doido. Resolve esse trem aí. Falei, você quer que eu comunique que não vai ter casamento? Eu comunico. É maluco, cara. Falei, mas você tem que ter certeza. Aí foi, conversou com a noiva ali, debaixo do pé de manga e vão casar, e eu fiz o casamento. Eu falei, cara, que loucura isso. Então, mas aí, e o dia seguinte, cara?
Então, porque se na hora da festa o cara tava preocupado... E o dia seguinte? Imagina que chegar em indigestão. É isso que eu falo, André. E assim, o que é um casamento se não uma gestão de conflito todo dia? Todo dia. Todo dia. Acordar, e quando chega filho, é mais conflito ainda, que são 4 pessoas. No seu caso, no meu também são 4 pessoas, totalmente diferentes uma das outras. Você quer ver, tem um problema sério, você sai da igreja e você fala então, assim... vai comer o quê? Começa aí, não é um quebra-pau danado? Quantas vezes o nego chora, não vou comer nada. Por quê? Um quer comer pizza, um quer cachorro-quente. Pastor Williams que fala, é a guerra mundial, cara, quando você fala É a isso. guerra mundial. Cara, que loucura. E aí, Mas é todo dia. É todo dia. É a vida nossa. Mas isso não é num casamento, né? Isso é relacionamento. Na vida, André. Pessoas, cara, no trabalho, tudo. Se você chegar na sua empresa, você fala assim, ó, quero uma opinião. Cara, ferrou, porque você vai ouvir, assim, 30 opiniões. Eu quero uma opinião se eu troco essa mesa de lugar ou não. Acabou. Acabou. Você pode até pedir, mas assim, a decisão final você tem que tomar com convicção. É isso aí. Né? E baseado em algumas vertentes que você acredita ser as corretas. Claro. Mas, cara, vai vir muita... Não, põe aqui, outro põe lá. Não, põe lá na rua. Não, outro põe aqui. Não, põe lá. Porque o ar aqui é forte. O ar... Porque, na verdade, todo mundo vai dar a sua opinião com base na sua vontade. Exatamente. No que é melhor para ela, né? Não, eu não gosto daqui porque aqui tá embaixo do ar. Eu não gosto daqui porque aqui tá longe do ar. Eu não gosto daqui porque aqui tá perto da porta. Eu não gosto porque tá... é uma briga constante, cara. Muito bom. Nós precisamos fazer depois um podcast, pastor, para falar sobre só essa parte de relacionamento emocional. Vamos só embora. Falar sobre isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Porque realmente é um assunto muito legal e que as pessoas precisam aprender. Precisa, né? André. Precisa. E até... O que você espera, pastor, deixar com tudo isso que você estudou? O legado, a sua visão futura. O que você espera do Márcio e do pastor Márcio? Do Márcio, quando eu digo Márcio pessoa, Márcio profissional, e o pastor Márcio, que a gente sabe que não dá para separar muito as coisas. Não dá. As coisas são meio juntas, né? São. Mas o que você espera? O que você espera deixar? Porque nós vamos passar. Tudo passa. Mas o que você espera deixar com tudo isso? Tudo isso que você viveu até hoje, né, cara? Você vai tendo algumas consciências, né? Uma delas é que chega uma hora da nossa vida, eu tô com 48, que eu tenho mais passado do que futuro. Tenho mais passado que futuro. E você vai lendo, essa semana eu estava vendo uma pesquisa, não é uma pesquisa, o cara estava dando uma palestra, ele estava falando que possivelmente daqui a 80 anos, nenhuma das pessoas que estão vivendo hoje nessa terra, se Jesus não voltar, nenhuma das pessoas que estão vivendo nessa terra vão estar aqui, vão estar outras pessoas aqui. Então, assim, o meu grande fator motivacional aí para a vida, cara, tanto como pastor, como coach, como pai, é o impacto que eu vou deixar para as pessoas, o impacto que eu vou criar nas pessoas. Sabe? Essa é a minha grande preocupação. Tipo, aquela ministração lá que o pastor sempre fala. O que vão falar no dia do seu velório? Entendeu? Essa é a minha preocupação. De você deixar um legado de conhecimento para as pessoas, de você ajudar pessoas, de você se dedicar para vidas, cara. Esse hoje é o meu grande objetivo de vida. Meu grande objetivo de vida mesmo. De ajudar, de treinar, de aconselhar, sabe? De estar presente na vida das pessoas que me cercam e dos meus filhos. Hoje, o que eu me cobro e o que eu espero de mim é justamente que eu possa deixar um bom legado aí, um bom exemplo para as pessoas que estão na minha volta. Esse hoje é o meu grande objetivo, cara. Legal. Galera que está em casa nos assistindo, deixa um recado para essas famílias. Galera, do coração mesmo, né? Primeiro, a gente tem que entender que família é algo extremamente importante e inegociável. Segundo, que não existe jogo perdido para a família. Eu não sei o relacionamento que você está vivendo, mas não tem jogo perdido. Algumas pessoas perguntam, será que o meu casamento é da vontade de Deus? Eu não sei se era antes de você casar, mas a partir do momento que você casou, eu posso te afirmar que ele passou a ser vontade de Deus na tua vida. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, convide Deus a participar do teu relacionamento.
Chame Deus para fazer parte do seu dia. Chame Deus para ajudar você a resolver os seus problemas. E, principalmente, se prepare para ter capacidade e sabedoria para tomar as decisões. Porque, por mais que você aceitou Jesus, se você já aceitou Jesus, isso não faz de você alguém habilitado a tomar decisões. O que faz você habilitado de tomar decisões é a sua vontade de buscar informação. A maior fonte de informação que a gente tem é a Bíblia. Então, busque a Bíblia, leia a Bíblia, se entregue realmente para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai abrir a sua mente para que você possa ter relacionamentos melhores aí. E, cara, é um assunto que dá para a gente ficar um ano falando aqui. É verdade, é verdade. E assim, já que aproveitar esse gancho, você que está em casa assistindo, e eu creio que tem muitos jovens também que assistem, a gente falou aqui várias vezes sobre voltar, né? E o podcast, o nome dele é Vivendo a Palavra. Se tem algo que nunca vai te direcionar errado, é a palavra. E quando a gente está falando que a palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina em vários pontos a seguir um cara que se chama Jesus. Então, não se afaste de Jesus. Não deixe Jesus. Você que está assistindo, falou assim, pô, o pastor deu um recado aqui para a família, cara. E a base de tudo isso, pastor, não deixe Jesus. É isso aí. Não se afaste de Jesus. O pastor Márcio está aqui, contou a história dele, desde a conversão dele, de um berço evangélico, depois um encontro verdadeiro com Deus, em um momento onde ele estava perdido. Depois, pastor, resumindo, a situação do seu filho, que você vem a perder ele ali, e, cara, você tinha a opção de entrar em depressão, ficar se lamentando, ficar até hoje questionando o passado. Não, mas assim, você foi viver o futuro, cara. Você falou, eu vou tocar minha vida pra frente, você amara. Aquilo foi decisivo. A decisão, exatamente. Vocês tomaram uma decisão que marcou a vida de vocês. Exatamente. E Deus deu a vitória no mesmo quarto, né? Então, se você chegou lugar. agora, pegou esse pedaço, volta e assiste, né? Pra você entender essa história. E Deus restitui com a vitória, com a Manu em um momento que eu lembro, eu te conheço, a gente é amigo, e eu lembro que era um momento financeiramente complicadíssimo, horrível, né? Pandemia, tudo parado. E aí vem a Manuzinha. Outra né? decisão. Outra decisão. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí você ora, Deus pede, Deus confirma e vai embora. Tudo que Deus falar para você fazer, faça. Vai. Se Deus falar para você, vai em frente, bate a mão aí que eu vou abrir o mar, pode bater que vai abrir, porque é Deus. Então que Deus te abençoe. Queria agradecer ao pastor, obrigado, pastor, por esse tempo. Mandar um beijão para a pastora Mara, para a Vi, para a Manu, família suas, a gente ama essa família. Vocês são muito queridos, vocês são amigos especiais. Verdade, obrigado mesmo. Verdade. Recíproca é verdadeira, você sabe, as nossas famílias são amigas, né? A gente se dá muito bem, graças a Deus. E o prazer é meu. Quando precisar, é só ligar e tamo aí. Valeu, nós vamos marcar um outro podcast. Vamos. O Big Fone vai tocar. O Big Fone vai tocar. Abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, obrigado.